Olá, tudo bem? Então vamos lá falar um pouco do Brasil, uma biografia. Uma biografia é ótimo, uma biografia da Lilia Schwartz e da Eloise Starling. A gente está no capítulo 2, falando um pouco das ocupações no período colonial. Vamos entrar agora na ocupação holandesa. O texto é mais ou menos o seguinte: se a conquista francesa seria circunstancial, no caso da Holanda a história foi bem diferente. As relações entre Portugal e esse país, a Holanda, nem sempre foram tranquilas, e seu destino estava fadado a balançar nas ondas da conjuntura internacional. Com a passagem do trono português para a coroa espanhola, por conta da crise sucessória que chegou ao auge com o fim da dinastia Avís em 1580, a chamada União Ibérica, Portugal foi forçado a assumir como seus os inimigos da nação espanhola. Com efeito, dando sequência à vacância daquele trono, juntaram-se as duas coroas, bem como as respectivas possessões coloniais, ficando as monarquias sob controle da Casa Real Espanhola durante a dinastia denominada, abre aspas, Filipina, fecha aspas. Aliás, o termo, abre aspas, União Ibérica, fecha aspas, é criação de historiadores modernos, mas descreve bem a conjuntura em que Portugal não só permaneceu sob o domínio espanhol, como adquiriu os inimigos desse reino, entre eles os neerlandeses. Lembrando que toda vez que eu levantar e olhar para a câmera é porque eu vou mudar o assunto. Na terra, o trabalho forçado, ou melhor, na terra do trabalho forçado. Montou-se a partir de então uma empresa de proporções bastante significativas, em que tudo girava em torno da monocultura da cana. É claro que se ampliaram também atividades ao redor das plantações, com a produção de gêneros para subsistência, a mandioca, por exemplo, e o desenvolvimento da pecuária, indispensável para o trato das lavouras, força motriz para as moendas mais simples, alimento para a população e meio de transporte de cana e de lenha. Ao lado de uma sociedade feita pelo açúcar, consolidou-se no sertão uma, abre aspas, civilização do couro, fecha aspas, organizada na base de muito gado e homens livres para ordená-lo. Na Bahia, se desenvolveu ainda o cultivo do tabaco nas regiões de Cachoeira, no Recôncavo, e mais ao norte da província, de onde provinham cerca de 90% da produção. No local, produziram-se vários tipos de fumo, sendo os mais finos exportados para a Europa. Já os mais grosseiros viraram moeda de troca para o tráfico negreiro na costa da África. A produção de fumo era, na verdade, complementar à da cana. Viável em pequena escala, ela ajudou a gerar um setor de pequenos proprietários, basicamente formado por produtores de mandioca ou imigrantes portugueses com pouco cabedal que aportaram na colônia. A cultura ajudou também a estabilizar a balança comercial de Portugal, a cultura do fumo, que lucrou com o monopólio do fumo. Mas não havia a menor possibilidade de o tabaco competir com a cana, nem de dar origem a uma classe separada do monopólio do açúcar. Uma nova lógica do açúcar. A partir do século XVI, a empresa colonial giraria em torno da cana. A formação de vilas e cidades, a defesa de territórios, a divisão de propriedades, as relações com os diferentes grupos sociais, e até a escolha da capital. Em 1548, Dom João III decidiu estabelecer um novo controle régio, nomeando um governador-geral e outros representantes da coroa que viriam residir na colônia. No ano seguinte, 1549, o primeiro governador, Tomé de Souza, desembarcou na então semideserta capitania da Bahia e imediatamente começou a construir a capital no litoral. Batizada de Salvador da Bahia de Todos os Santos,
A cidade seria substituída pelo Rio de Janeiro como capital do Brasil em 1763. Salvador virou sede do governo, da Suprema Corte e dos principais agentes fiscais do rei. Além do mais, por conta da situação portuária, logo se converteu em posto exportador do pau-brasil e depois da cana-de-açúcar. Mas nem todas as capitanias tiveram essa sorte. A maioria padecia do isolamento e os ataques de índios, embora, para incitar o interesse de particulares e a produção, o monarca português desse todo tipo de incentivo. Isentava os futuros senhores de tributos como o dízimo e ainda oferecia vantagens fiscais. No entanto, a despeito das tentativas da metrópole de controlar a colônia, a descentralização era evidente. O centro da vida, o local de mando e de hierarquia, permanecia retido real e simbolicamente em torno da Casa Grande do Engenho. Inicialmente, a denominação engenho se limitava às instalações que manipulavam a cana. Com o tempo, o termo passou a abranger toda a propriedade açucareira, com suas terras, edificações e lavouras, o complexo açucareiro. O negócio da cana. A civilização do açúcar era feita de muitos pedaços, todos dependentes entre si. Como se pode notar, é possível falar em civilização do açúcar, já que este invadia esferas sociais, econômicas e culturais. Até mesmo o trato da cana para a produção do açúcar levava o ano todo e sem intervalos. O plantio começava junto com as primeiras chuvas de fevereiro e estendia-se até maio. Ou, mais raramente, em algumas regiões, estendia-se até julho ou agosto. Dava-se preferência aos terrenos mais altos, pois nas várzeas cresciam ervas daninhas, os grandes inimigos do canavial. O solo era preparado com a velha técnica da coivara, herdada dos indígenas, e pautada no princípio de que a terra não faltava nesses brasis. Primeiro, como vimos, derrubava-se a mata e então se ateava fogo na vegetação. Não se utilizava arado. Eram os escravos que faziam o trabalho de revolvimento da terra com o uso da enxada. Por aqui entrou a cana originária da Índia, a mesma que foi introduzida com sucesso na Sicília, mais conhecida como cana crioula. Planta fina, de gomos curtos, era considerado de baixa produtividade quando comparada às demais. Mais uma vez, o nome não é apenas um nome, porque denota uma avaliação moral relacionada aos crioulos. Após 12 ou no máximo 18 meses, iniciava-se a colheita, sempre programada de acordo com a agenda de moagem dos engenhos. Mas tudo devia ser eficiente e ligeiro, visto que, passadas 24 horas do corte, o teor de sacarose da cana diminuía sensivelmente. A cana cortada seguia das lavouras para o engenho, em carros de boi ou em barcos. O uso de barcos era mais vantajoso pela rapidez e as terras próximas de rios navegáveis as mais valorizadas. Rios nas cercanias garantiam ainda o fornecimento da força motriz para os engenhos de grande porte, denominados engenhos d'água ou engenhos reais. Interessante pensar no conteúdo desse último nome, engenhos reais, que nada tem a ver com a realeza. Eram reais porque maiores que os outros e superiores a eles. Mas poucos proprietários podiam se dar ao luxo de dispor dessa facilidade. A maioria dos engenhos era movida por bois, cavalos e até por força humana, conhecida pelo nome de trapiches, molinetes, almanjarras. No último caso, almanjarras eram os escravos que introduziam as canas na roldanas, atividades das mais perigosas, que ocasionava acidentes frequentes. Muito bem, pelo que eu vi, esse capítulo foi o capítulo 2º, a gente encerra o capítulo 2º, o título do capítulo 2º, deixa eu retornar ele aqui ao início, salvo engano, Tão Doce Como Amarga, a Civilização do Açúcar. E na próxima aula a gente vai falar sobre o sistema escravocrata, tá bom?
Espero que você tenha gostado e até o próximo vídeo.